alguma coisa já no jogo de ida lá em Caxias do Sul, Andrezinho. Assim como o Grêmio ontem conquistou uma vitória importantíssima e abriu liderança no grupo H da Sul-Americana, que pode facilitar a vida mais pra frente, André. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. E o Grêmio vai... aliás, é uma ideia do Thiago Nunes, Luciano. Hoje eu até fui consultar o pessoal em Curitiba para saber se o Thiago, né, a gente acompanhava mais ou menos assim, mas não acompanhava o dia a dia. O Thiago Nunes não tem a política do preservar. O Thiago Nunes é o seguinte, ele usa o time força máxima, aí se 1 ou 2 ou 3 jogadores estão na iminência de terem algum tipo de lesão, o Thiago Nunes, obviamente, né, não vai escalar os jogadores, mas ele não faz aquela história de, eu tenho um jogo aqui, outro ali, então eu vou tirar 6 hoje, eu vou tirar 7 amanhã, no outro jogo eu vou tirar 11, coisas que aconteciam com o Grêmio, era a ideia de trabalho do Renato. O Thiago não trabalha desta maneira, a ideia do Thiago é sempre colocar no máximo de jogadores de um time fixo, e ele fez assim no Atlético Paranaense em 2019 na campanha que levou o título da Copa do Brasil, tinha feito no período em que ele assumiu em 2018, foi campeão da Copa Sul-Americana. O único campeonato que o Atlético não coloca time, e aí não coloca da primeira à última partida, é o campeonato estadual, lá por política do clube. 2 ou 3 temporadas joga o Sub-23, mesmo que vá à decisão do campeonato, joga o Sub-23. Até eu dei uma pesquisada em algumas fichas de jogos hoje à tarde para ter essa certeza que nem na decisão, vale taça, vai o titular. Não, vai igual o Sub-23, ganhe ou perca. Bom, e essa é a política do Thiago, e é assim que ele vai trabalhar no Grêmio. E por que eu tô falando isso? Porque vai utilizar, como utilizou ontem a força máxima, tinha utilizado praticamente a força máxima em Erechim, com uma ou outra preservação, no caso, especialmente foi o Rafinha naquele jogo. Mas para domingo a ideia, se nenhum tipo de problema for apresentado pelos jogadores que se reapresentaram agora à tarde, ou na verdade nem se reapresentaram, né? Desembarcaram do avião no aeroporto Salgado Filho por volta de 11h30 da manhã, foram para o hotel, almoçaram, deram uma breve descansada, já fizeram exames do protocolo, já foram para o CT, treinamento finalizado, e o Grêmio amanhã treina pela manhã e já embarca para Caxias do Sul, né? Nessa primeira semana de Thiago Nunes, já com 3 jogos praticamente, contando do próximo final de semana. E ele não tem essa ideia de preservações. Claro, se tiver algum jogador mais desgastado, isso vai acontecer naturalmente, mas não é um trabalho porque tem jogo contra o Aragua da Venezuela na quinta-feira que ele vai preservar, ou se... porque joga a semifinal do Gauchão no final de semana, que vai tirar todo o time contra os venezuelanos. Não é essa a ideia. A ideia é a manutenção de uma base com 80%, 90% dos jogadores do considerado time ideal do momento, sempre estando em campo. E um detalhe, né, Andrezinho? Porque se o Grêmio ganha do Aragua no meio da semana com 9 pontos... Olha, tá mais do que encaminhada a classificação. Pode aliviar na sequência, né? Passando por uma final de Gauchão, fica mais light, né? E depois ele pega o Lanús na abertura do turno em Porto Alegre. Então, se ele fizer os próximos 6 pontos na Arena, que são bastante viáveis, né? Contra o Aragua, que mostrou ser o pior time da chave nas 2 rodadas iniciais, e contra o Lanús, que ontem o Grêmio conseguiu superar, ele chega a 12 pontos. Só passa 1, evidentemente, mas ele vai a 12 pontos numa condição muito boa, né? Porque nesse momento os colombianos lá do Equidad têm 3 pontos, o Lanús tem 13 e os venezuelanos têm 0. Tá, na próxima rodada... Não busca, André, não busca mais. Fica faltando 1 ponto pro Grêmio, na verdade, chegar aos 13 para matematicamente estar classificado. E aí esse ponto pode ser feito contra o Aragua, que é na penúltima rodada na Venezuela. Mas, ou se tiver alguns empates aí no meio do caminho dos rivais, também o Grêmio é beneficiado. Mas enfim, o que vale é que se ele vencer os próximos 2 jogos da Sul-Americana em casa, a chance de vaga ela é quase de 100%. Então, aí sim, pode-se pensar nos 2 compromissos lá da frente, e especialmente, quem sabe, no da última rodada na Colômbia, que será entre os 2 jogos finais do Gauchão, se o Grêmio eliminar o Caxias, de uma preservação aí sim, né? Já pensando na final do Gauchão e também na posterior estreia do Campeonato Brasileiro. Muito bem, seu André Silva trazendo os destaques do Grêmio. Maurício, uma frase para a gente ampliar depois aí sobre o desempenho do Grêmio, Maurício, ontem. Convincente. O Maurício foi até numa palavra só, convincente. Jogou mais já do que contra o Ipiranga e né, foi uma evolução, dá para dizer isso também, né, Maurício? Nesse processo todo aí. Eu bati o Rodrigo Oliveira, mas era uma frase. Foi o... Opa!
Deu um tilt na internet do Maurício. Bom, na volta das 6 a gente amplia aí essa análise.